E a palavra advento significa espera, adventus em latim, significa vinda, de alguém que vem. Ao longo também da liturgia, do modo da liturgia em como a igreja vai viver esse mover desse tempo litúrgico, advento também se tornou sinônimo de esperança, de espera. Portanto, viver o advento nada mais é do que esperar a vinda de alguém. E não é qualquer um. É o desejado entre as nações. É essa vinda do nosso Senhor, aonde agora as leituras dominicais e também semanais, que vai norteando o nosso caminho, para que nós possamos nos preparar para, assim como dizia Padre Jonas, como a missão da Canção Nova, de preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. E estar vigilantes diante dessa visita de Deus à nossa vida, é algo que deve mover o nosso coração. E nós estamos aqui, diante de uma palavra poderosíssima, onde João, o último dos discípulos, dos apóstolos a partir, entrega agora a nós essa visão maravilhosa. João, ele tem essa visão de um grande sinal no céu. Lembremos que João, ele vive um tempo do Império Romano. E o Império Romano, minha gente, perseguia a igreja, desfigurava a igreja, perseguia os cristãos. E João, como um bom discípulo de Jesus, está agora no exílio na ilha de Patmos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, já aconteceu com você? De você de repente ter que ser retirado do ambiente da sua família e você ser levado para longe? Eu não sei se já aconteceu isso contigo, de você estar talvez em algum trabalho. Eu, quando estava na missão da Polônia, em 2012, eu vivi uma situação muito difícil na minha casa, na minha vida. 11 pessoas da minha família faleceram no ano de 2012. 11 pessoas. Meu pai, dia 13 de maio, depois minha avó, depois minha tia, depois 2 primos assassinados, depois um tio em acidente, e foi, um atrás do outro. E a notícia era assim, ó: morreu, já enterrou. Rafael, tentamos te ligar, não conseguimos. E assim. A mesma coisa aconteceu com João. João viu o seu melhor amigo, o melhor amigo do apóstolo João era o apóstolo Pedro. A palavra em Atos dos Apóstolos nos diz que os dois subiam juntos para rezar no templo, depois da ascensão de Nosso Senhor. E aí eles viveram coisas grandiosas, e João teve que escutar as notícias más. Mataram Pedro, crucificado de ponta cabeça, decapitaram o Paulo, mataram Tiago à espada, arrastaram Mateus nas ruas da Índia, esfolaram vivo Tadeu, e ele foi ficando sozinho. Ao longo dos anos, ao longo da vida de João, e a tradição diz que ele morreu, ele, quando escreve o Apocalipse, ele já é idoso. João está dentro de um buraco, numa mina na ilha de Patmos, que era uma ilha prisão, onde os romanos jogavam os prisioneiros para morrer. E ele está dentro desse buraco com saudade. Ele está dentro desse buraco com vontade de poder encontrar com os seus amigos. Aquilo que nos faz sofrer mais na vida é quando alguém falece, que a gente ama, e a única coisa que você tem é a lembrança dela. Eu me lembro da minha avó, que tinha no guarda-roupa ainda o terno do meu avô, que tinha falecido 30 anos antes, quando era criança. E a avó abria todos os dias o guarda-roupa e fazia assim, ó.
Saudade do vô. Um amor para toda a vida. E a gente sente saudade de quem já foi, não é assim? Vocês sempre vão me ver pregar sobre essa realidade da comunhão dos santos. E, de fato, aquele ano de 2012 foi difícil. Então você imagina João lembrando das risadas que dava com Jesus e com os discípulos nas andanças na Galileia, e agora ele está sozinho. Mas no meio daquela escuridão, no meio daquelas trevas, daquele exílio, daquela prisão, o céu se abre sobre o lugar onde João está. Deixa eu te explicar uma coisa, o que é a parousia para a igreja, e o que é essa palavra Maranatá para nós. O que é esse grito da noiva, da igreja que pede, vem Senhor Jesus. Amados, a igreja nos ensina que existe dois movimentos espirituais. O movimento de cima, da vontade inefável de Deus, de se revelar o tempo inteiro, de se entregar o tempo inteiro, de alcançar os filhos de Adão, que somos nós, que perderam o paraíso o tempo inteiro. Mas Deus, ao criar você e ao me criar, Ele colocou no nosso coração, na nossa essência, aquilo que os padres do deserto e os padres da igreja chamam de fio de ouro. Aquela ligação, um dispositivo espiritual, podemos dizer assim, que quando nas provas mais difíceis da nossa vida, a gente suspira, como diz o salmista, a minha alma suspira por ti, Senhor, como a corça suspira pelas águas. E você, no gemido da tua dor, você faz assim, ai Jesus. O tempo inteiro, Maranatá está presente no cotidiano da nossa existência. Quando a gente se alegra, a gente suspira por Jesus. E às vezes esse, ai Jesus, é assim, quem faz isso? Vocês fazem isso? Eu faço isso direto. Às vezes lá em casa eu estou assim, ai Jesus, a minha mulher já sabe que aconteceu alguma coisa, ela já pergunta, o que foi, Rafa? Eu falei, não, nada não. Porque tem algumas coisas que a gente vive na alma, que é só entre você e Deus, não é verdade? É só Jesus mesmo. Então esse desejo de buscar, naturalmente de chamar, de pedir, é algo que Deus colocou na nossa alma. E João então está na sua alma clamando, chamando, no seu sofrimento, na sua angústia, dizendo, vem Senhor Jesus, eu não dou conta mais. Já não consigo mais continuar assim. E João não estava simplesmente preso como alguém numa prisão domiciliar. João estava preso como um prisioneiro de guerra, como um prisioneiro para morrer. João está nas minas de Pátimos, aonde ele precisa de carregar pedra. Ele trabalha o dia todo. A ideia é de matá-lo por exaustão. E arrebentado no fim do dia, dentro da sua senzala, se podemos assim chamar, para que você possa entender melhor na linguagem brasileira, dentro da sua prisão profunda, dentro da sua fossa profunda, ele começa a suspirar como a igreja, como o apóstolo, como aquele que diz, Senhor Jesus, que saudade que eu tenho daquele tempo em que a gente sentava junto na mesa. Que saudade que eu tenho, Senhor, quando o Senhor aquele dia entrou no barco de Pedro e a gente ajudou Pedro depois da pesca miraculosa. Que saudade que tenho de comer o peixe assado, que só o Senhor sabia fazer. Que saudade de comer o pão assado, que só o Senhor sabia fazer. Eu estou com saudade de Pedro, eu estou com saudade de Paulo, eu estou com saudade dos meus irmãos. Nesse momento, a visão de João se abre, ele vê o Apocalipse e todas as visões, mas quando chega aqui, ele diz que ele vê um grandioso sinal no céu escuro da sua prisão. Ele vê quem? Ele vê uma mulher vestida com o sol, revestida de sol.
e carrega a lua debaixo de seus pés. Ela tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Está grávida. Essa mulher que João vê é quem nós estamos esperando chegar em Belém, da nossa casa, grávida junto com São José. No cotidiano da vida, do dia a dia, nasce, e o advento nada mais é do que essa espera dessa visita de Nossa Senhora, grávida de Jesus, para fazer do nosso coração o lugar aonde Jesus pode ser deitado como numa manjedoura. Essa mulher revestida de sol, ela está cheia de graça. E a palavra revestir-se, do grego, vestida de sol, é a palavra caris. E caris significa justamente vestida de graça. A palavra caris, se você não sabe, é graça em grego. Mas ela tem a sua origem nas línguas indo-europeias como uma ação que um rei faz para cobrir um plebeu, uma pessoa que não tem mérito nenhum, para ser elevado à nobreza, se tornar um nobre. Quando um rei queria escolher alguém, quando um rei escolhia, por exemplo, você, para se tornar membro da sua corte, ele jogava o manto, ele tirava o seu manto e jogava sobre aquela pessoa. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou dando uma aula de teologia para você, tá bom? Retome a sua atenção aqui. Ele jogava esse manto. Ora, na Bíblia, o manto é também a missão do profeta, a missão de alguém. Diga-se de passagem, por exemplo, quando o profeta Elias encontrou Eliseu na sua roça, cuidando do seu rebanho, ele chega, tira o seu manto e joga sobre Eliseu e diz: Eliseu, você sabe o que eu fiz? Você sabe o que eu fiz? Eu agora estou chamando você. Quer dizer, você vai substituir, você vai dar continuidade à missão. Eliseu deu continuidade à missão de Elias. A mesma coisa o apóstolo Paulo, quando está em Roma, ele escreve a Timóteo dizendo: eu fiquei sozinho, Demas me deixou, fulano foi embora, eu estou preso, mas diga a Marcos de trazer os pergaminhos que ficou em Troade, e traga também o meu manto e a minha capa. Sabe o que significa isso? O apóstolo Paulo está dizendo: traz a minha capa. Não é somente a capa de frio, mas é a capa que Paulo usava, que representava também o modo do seu ministério. Ele está dizendo: traga a capa. Por quê? Porque Paulo não quer morrer sem a unção que ele precisa de entregar para os seus sucessores. Portanto, então, esse manto, revestir-se desse manto, e alguma tradição antiga, tradição piedosa da igreja, vai dizer que essa capa que Paulo pede a Timóteo, na verdade, era um manto que ele tinha recebido em uma noite de frio do apóstolo Pedro. Então é uma lembrança, e lembremos que na tradição o apóstolo Paulo, junto com Pedro, são martirizados no mesmo dia. Pedro é crucificado nas colinas do Vaticano de cabeça para baixo, e Paulo decapitado para fora dos muros de Roma. Mas os dois são depois sepultados juntos, a tal ponto que durante mais de 400 anos os restos mortais do apóstolo Paulo e Pedro ficaram nas catacumbas de São Sebastião. Então veja, ele está dizendo: traz a capa, traz a missão que eu recebi, traz aquilo que eu recebi da igreja, eu não quero perder isso. Então, portanto, a capa é muito importante. Aí você entende por que o Bartimeu, quando vê Jesus, abandona a sua capa. Por que ele abandona a sua capa? Porque aquilo que usava, aquilo que o protegia, a missão que ele fazia, já não é a mesma com Jesus, porque agora ele está debaixo da capa de Jesus. Amém? Está debaixo da capa de Jesus. Eu estou falando de capa, estou falando de manto. Amém? Para você entender a mensagem que eu vou te entregar. Amém? Eu não comecei a pregação ainda.
Eu estou fazendo uma introdução para você entender onde eu quero chegar. João vê essa mulher no céu. Ela está vestida. E ela está vestida também com uma capa. Só que a capa dela não é capa de qualquer um. A capa dela é o sol. Ela está vestida de sol. Para o Império Romano, existia um deus chamado Deus Mitra, a religião do mitraísmo, chamada assim. E o mitraísmo era uma religião que adorava esse deus de origem do mundo indo-persa, do zoroatrismo, aonde existia esse deus que ele lutava com o sol, ele era o deus, ele era a representação de alguma forma, uma cópia de Apolo, o deus sol, e ele era luz, ele iluminava a noite. Então os romanos, eles adoravam esse deus, entendendo que na virada do ano, no ano novo, o sol iria brilhar mais uma vez. Mas aqui o Senhor está mostrando para João e mostrando para nós que o verdadeiro sol, o sol da justiça, o sol que ilumina, aquele que ilumina as nossas trevas, não é Mitra, não é Satanás, não é Lúcifer, porque até mesmo o nome Lúcifer significa portador da luz. E Lúcifer, de fato, que depois a tradição traz para Satanás, que é um anjo de luz, ele não ilumina as nossas trevas, ele não ilumina o nosso caminho. Quem ilumina o nosso caminho é o sol. Ora, você vai encontrar isso também ligado ao próprio Zacarias, o pai de João Batista, no cântico do Benedictus, quando ele diz: graça e misericórdia ao misericordioso coração do nosso Deus, que pelo qual nos veio visitar o astro das alturas. E o astro das alturas é o sol das alturas, o sol das alturas é Cristo. Nós vamos escutar essa leitura ao longo desse tempo, por exemplo, de Isaías capítulo 9, que diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para aqueles que andavam sobre as trevas. Portanto, Cristo, o próprio João, no seu evangelho vai dizer para nós que Ele é a luz verdadeira, que ilumina todo homem, amém? Ele é a luz que ilumina as nossas trevas. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos aqueles que o reconheceram, Ele deu a força, o poder e a graça de se tornar filhos de Deus. Mas como que eu me torno filho de Deus? Eu me torno filho de Deus por causa de uma mulher lá da cidade de Nazaré, uma cidade escondida, abandonada, que quando o segundo maior anjo do paraíso entra na casa dela, ele que é terrível, que como diz no capítulo 10 de Daniel, os seus olhos têm fogo, as suas mãos e os seus pés são como brasão, são como latão diante do sol. Ele é terrível. Gabriel, o arcanjo, quem se coloca diante dele treme, vai dizer Daniel. Esse anjo da justiça e da fúria, quando ele entra no lugar onde Nossa Senhora está, ele não entra cheio de poder e graça, ele entra assim, ó: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Satanás, que morre de medo de Gabriel, fala: o que está acontecendo aqui? Essa menina pega água no poço, essa menina faz o pão, faz o tricô, ajuda a mãezinha dela, vai casar, está preparando o enxoval. Por que Gabriel está se inclinando desse jeito diante dessa mulher tão poderosa? Aí os padres e a tradição vai dizer: não, Gabriel não está se prostrando diante de Nossa Senhora, não está adorando Nossa Senhora. Gabriel, ele sai daqui, ó, da presença de Deus. Eu vou até fazer aqui. Se esconde aqui, ó. Ele sai daqui, Deus envia ele entra na casa de Nossa Senhora. Só que ele sai daqui, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que o envia para o mistério maior. É a maior missão de todos os anjos, Gabriel fez. E quando ele chega na casa de Nossa Senhora e ele entra no lugar onde ela está, aquilo que ele viu aqui está dentro do quarto de Nossa Senhora. Quem ele viu e adorou aqui está dentro do quarto de Nossa Senhora.
Então ele se prostra diante da Trindade. E aí acontece o que? Acontece a encarnação do Verbo. E a luz que brilha nas trevas ilumina o útero daquela mulher. João está dizendo para nós, meus irmãos, que o manto, que a capa da bem-aventurada Virgem Maria. Mostra Nossa Senhora aqui, eu vou até ficar perto dela. Olha o manto de Nossa Senhora. Olha que coisa mais linda. Nossa Senhora tem um manto. Não necessariamente ela precisaria de usar esse manto, porque só se usa, é uma figura de Nossa Senhora. Por exemplo, se você tirar a imagem e deixar só o manto, só a silhueta do manto, você entende que é Nossa Senhora, sim ou não? O manto é símbolo de Nossa Senhora, sim ou não? Ora, por que é manto? Por que o manto de Nossa Senhora é poderoso para nos guardar? Se vou te esconder debaixo do manto de Nossa Senhora, vamos dizer assim, as intercessoras, a voinha, se esconde do manto de Nossa Senhora. Sabe por que se esconder do manto de Nossa Senhora é poderoso? Porque não é um manto qualquer, não é como esse terno que eu tenho aqui. João está dizendo que a Virgem Maria, ela é revestida de Deus, ela é revestida do sol, ela é revestida de graça, ela é revestida de cáris. Então na guerra, quando Nossa Senhora vem para poder cuidar de você, e ela te esconde no manto, ela não está escondendo nela, ela está te escondendo em Jesus, minha filha. Ela está te escondendo no Senhor. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Quando você é escondido no manto de Nossa Senhora, é por isso que Satanás não toca você. Porque Nossa Senhora tem um dom de te esconder em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz para nós que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, até que se manifeste a sua revelação.